Fala galera, aqui quem está falando é o professor Felipe e nessa videoaula a gente vai falar sobre dilatação superficial, só que o que acontece com orifícios em uma chapa que venha se dilatar. Então imagina comigo que eu tenho essa chapa aqui de comprimento L, então uma chapazinha quadrada, e ela tem essa areazinha aqui que foi retirada dela. Então, por exemplo, ó, esse daqui é um tamanho L0, esse daqui é um tamanho L0, e aí eu fui aqui e retirei um tampão dessa chapa. Ao aquecer essa chapa, então com o aquecimento, o que acontece com essa área do orifício? Bom, a explicação para isso é muito simples. A gente poderia imaginar o seguinte, ó, que eu peguei, cortei aqui com algum material próprio para isso, tirei aqui um pedaço dessa área e esse pedaço ele está aqui, ó. Então, peguei esse pedacinho, cortei e trouxe ele para cá. E agora eu vou colocar tanto essa chapa quanto esse pedacinho que eu tirei em um forno. Se eu colocasse da mesma forma, concordam comigo que essa dimensão aqui iria aumentar? Essa dimensão aqui iria para um L final, por exemplo, assim, ó, está representado em azul. E, consequentemente, isso daqui também vai aumentar? Então, galera, a conclusão é a seguinte. Tanto a minha chapa aumentaria, quanto esse outro pedacinho que eu tirei aumentaria. Então, isso prova que a expansão ela acontece radial e para fora. No caso desse objeto sendo circular, né? A expansão ela sempre vai para fora. A área desse buraco, essa dilatação, esse ΔA, ele seria como se fosse a área inicial do buraco, isso aqui é para aquele buraco, para aquele orifício, vezes o coeficiente de dilatação linear do buraco, vezes a variação de temperatura. Ué, Felipe, mas coeficiente de dilatação do buraco? Quanto que é o coeficiente de dilatação do buraco? Galera, esse coeficiente de dilatação superficial, que eu estou chamando de buraco, ele vai ser idêntico ao coeficiente de dilatação do material que é feita a chapa. Porque a chapa ela vai se dilatar, esse buraco que tem aqui, esse orifício que tem aqui vai se dilatar como se existisse material ali, como se existisse matéria ali. E está provado nessa relação. Então, basta a gente utilizar o mesmo coeficiente para essa situação. O mesmo coeficiente do material que compõe a chapa. Então, vamos lá, vamos resolver duas questõezinhas envolvendo isso. Primeira questão diz o seguinte, ó, um disco de latão de 50 centímetros de área, então toda essa parte aqui em rosa ó, seria a área do meu disco. Esse disco ele é perfurado e ele fica com um furinho, esse furinho que está aqui, ó. Então, a área desse furo, a área inicial, é de 10 centímetros quadrados. E aí, o coeficiente de dilatação do latão, coeficiente de dilatação linear, novamente, tomem cuidado com isso. Então, o meu alfa do latão é 2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. E essas áreas se referem à temperatura ambiente. Se o disco for colocado em um forno e a temperatura for elevada D, ou seja, galera, a temperatura não vai para 100 graus Celsius, ela vai ser aumentada em 100 graus Celsius, ou seja, esse termo aqui representa o nosso ΔT. O que vai acontecer com essa área do furo? Vai diminuir, vai aumentar, vai diminuir, vai aumentar ou não sofre alteração? Bom, de cara, a gente já tem certeza que ela não pode diminuir, ela tem que aumentar, pelo slide anterior, né? Então, a opção de diminuir está fora de cogitação. Vamos tentar ver, então, quanto que ela aumenta. Bom, para isso, o quanto que ela aumenta, a dilatação superficial do furo seria a área inicial do furo vezes o coeficiente de dilatação superficial do furo. Óbvio que eu estou falando isso daqui, eu estou abusando da linguagem, né? A gente sabe que isso não existe, que esse coeficiente, na verdade, é o coeficiente de dilatação do latão.
É como se aqui fosse preenchido por latão, vezes a variação de temperatura. Bom, esse beta ele é 2 vezes o alfa. Então, eu vou usar essa relação aqui. A variação da área do furo desse recipiente é igual à área inicial do furo do recipiente, que está valendo 10 centímetros quadrados, vezes o beta, que é 2 vezes o alfa está valendo 2 vezes 10 elevado a menos 5, vezes a variação de temperatura, que é de 100 graus Celsius. Então, a variação da área desse furo vai ser 2 vezes 2, 4, 10 vezes 100 dá 10 a terceira, a 1.000, né? Vezes 10 a menos 5. Então, isso daqui, a variação da área do furo daquela chapa, o aumento do furo daquela chapa, é justamente 4 vezes 10, é só somar os expoentes, mais 3 mais menos 5 é 3 menos 5, né? Então, isso aqui dá 2, 0,04 centímetros quadrados, que é o que nos diz a letra D, beleza? Então, esse é um primeiro exemplo. Uma segunda questão é essa daqui, ó, Universidade Federal de Minas Gerais. O coeficiente de dilatação térmica do alumínio é aproximadamente 2 vezes o coeficiente de dilatação térmica do ferro. Quem que vai dilatar mais facilmente nessa história mesmo? Aquele que tiver maior coeficiente de dilatação, dilata mais. E essa frase aqui, ela quer dizer para a gente o seguinte, ó, que o coeficiente de dilatação do alumínio é aproximadamente 2 vezes o coeficiente de dilatação do ferro. Aqui eu estou botando o coeficiente de dilatação linear. Se for o superficial, vai ser a mesma coisa. O beta do alumínio é a mesma coisa que 2 vezes o beta do ferro, uma vez que beta é 2 vezes alfa. Então, se eu multiplicar esse lado por 2 e multiplicar esse lado por 2, eu continuo tendo esse mesmo fator, né? Vou cancelar esse 2 com esse 2, continuo tendo esse mesmo fator, essa mesma proporção. Ele aumenta mais também do mesmo jeito. E aí, nessa relação, o fato dele aumentar do mesmo jeito, deixa eu só reescrever ele aqui, ó. Eu sei que o alumínio ele aumenta mais facilmente do que o ferro. E a figura mostra duas peças onde um anel feito de um desses metais envolve um disco feito do outro. À temperatura ambiente, os discos estão presos nos anéis. Então, aqui eu tenho esse disquinho que é feito de alumínio e aqui dentro ó, eu tenho ferro. O que vai acontecer se esse disco aqui eu vou chamar de disco 1 e vou chamar esse daqui de disco 2? Aqui é só o contrário, né? Dentro eu tenho alumínio e na parte externa é um disquinho de ferro. Então, se eu pegar esse disco aqui e se eu aquecer, deixa eu só apagar aqui rapidinho. Bom, se eu pegar esse primeiro disco aqui e se eu fizer o aquecimento dele. Ao aquecer, quem tende a aumentar de tamanho mais fácil? O alumínio. O ferro vai aumentar também, mas não vai seguir junto. Então, se eu aquecer, o alumínio se solta. Beleza? Ah, Felipe, ok. E se eu resfriar esse primeiro disco? Se eu resfriar, quem tende a diminuir mais de tamanho? O alumínio também. O alumínio tende a diminuir mais de tamanho do que o ferro. Então, ele vai ficar mais preso do que ele já estava. Pode vir até empenar a peça, dependendo da situação. Nesse outro caso aqui, eu tenho o disco externo é feito de ferro e o disco interno é feito de alumínio. Se eu aquecer essa situação aqui, o que vai acontecer com esse disco? Ah, vai ficar cada vez mais preso. Porque se eu aquecer, o ferro tende a aumentar, o alumínio também, só que o alumínio tende a aumentar mais do que o ferro. E se eu resfriar? Ah, se eu resfriar, o alumínio tende a diminuir, o ferro também, só que o alumínio tende a diminuir mais do que o ferro.
Então, isso daqui vai se soltar também. Essas peças se soltam. E aí ele pergunta para a gente o seguinte, ó, se as duas peças forem aquecidas uniformemente, o que eu posso dizer? Bom, se essa peça aqui for aquecida, o alumínio solta. Se essa peça aqui for aquecida, ele vai ficar cada vez mais preso. Então, a letra A. Se for aquecida, apenas o disco de alumínio se soltará do anel de ferro. Letra B, apenas o disco de ferro se soltará do anel de alumínio. Letra C, os dois discos se soltarão dos respectivos anéis ou os discos não se soltarão dos respectivos anéis. Qual é a única situação, galera, que vai soltar? Aqui eu tenho o meu disco e aqui eu tenho o anel. Então, esse disco aqui é um disco de alumínio em um anel de ferro. Se eu aquecer, concordam comigo que o disco de alumínio ele se solta do anel de ferro? Então, letra A é a correta. Cuidado para não confundir com a letra B. Ó. O disco aqui é de ferro e o anel é de alumínio. E aí não vai soltar se for aquecido, né? Vai ficar cada vez mais preso. Então, era isso que eu queria discutir com vocês sobre dilatação superficial quando você tem cavidade, quando existe orifício ali na chapa, né? Que você está analisando. E a gente fica por aqui. Até a próxima videoaula.